Saudações a todos. Nós estamos aqui hoje, eu, Padre Alexandre, professor doutor Padre Paulo Sérgio Lopes Gonçalves, para apresentar a temática estudada nesse semestre pelo nosso curso de Teologia para Leigos, da Diocese de Limeira, e também para a aula inaugural, que será ministrada pelo nosso bispo diocesano, Dom José Roberto Fortes Palau. Eu gostaria, portanto, num primeiro momento, de apresentar o tema do curso e como se dará esse curso dentro do quadro maior da formação teológica para os leigos da nossa diocese. Como nós sabemos, o curso de teologia diocesano ele é organizado semestralmente com o estudo de um tema específico. No semestre passado, nós estudamos o tema da escatologia e tivemos mais de 1000 alunos. E o aproveitamento desse tema na pastoral foi muito interessante e muito importante, ajudando o nosso povo a compreender melhor as questões de esperança, de vida eterna, o mistério da morte, nessa fase pós-pandemia. E nesse semestre, nós iremos estudar o tema da teologia litúrgica, iluminados pelo Papa Francisco, num documento muito recente que se chama Desiderio Desideravi, que será apresentado pelo nosso bispo Dom José nessa aula inaugural. Iluminados por esse documento, Desiderio Desideravi, do Papa Francisco, que traz para nós essa teologia litúrgica, nós então queremos estudar esse semestre algumas temáticas fundamentais. E nós teremos 5 temas de estudo nesse semestre sobre essa grande temática, teologia litúrgica. O primeiro dos temas é intitulado A Eucaristia ou a Liturgia como História da Salvação, Mistério Pascal. Será ministrada por mim esta aula. Um outro tema será a Espiritualidade Litúrgica, Dimensão Celebrativa e Escatológica, ministrada pelo Padre Danilo. O Padre Edson irá ministrar o tema A Visibilidade do Mistério, Sinais e Símbolos na Liturgia. O Padre Paulo Sérgio irá ministrar a aula A Recepção da História da Salvação na História da Liturgia. E o Padre Robert, Princípios Litúrgicos do Concílio Vaticano II, Novos Tempos da Celebração Litúrgica. Daqui a alguns instantes o Padre Paulo vai fazer a articulação dessa temática, explicando bem como é que ela se realiza, já nos preparando para as aulas que nós teremos. Eu gostaria ainda de dizer que nós manteremos aquela estrutura que deu muito certo no semestre passado, que é a de ter as aulas nas nossas regiões forâneas. Então, portanto, eu vou dizer aqui as regiões, os locais das regiões, para que você possa aí também já estar bem sintonizado com isso. Então, um local onde nós teremos aula será na forania Nossa Senhora do Belém, na cidade de Porto Ferreira, no Santuário São Sebastião. E nós já agradecemos aqui o Padre Amarildo pela acolhida. Nós teremos as aulas no dia 23 de maio, 30 de maio, 6 de junho, 15 de junho e 20 de junho. Um outro lugar, forania Nossa Senhora das Dores, será na cidade de Limeira, na paróquia São Cristóvão. E já agradecemos o Padre João Delmiglio pela acolhida. E será no dia 23 de maio, 1º de junho, 6 de junho, 14 de junho e 20 de junho. Ou seja, sempre uma aula por semana, no período noturno, das 7h30 até umas 9h, mas sempre começando às 7h30 da noite. Um terceiro, forania Nossa Senhora do Patrocínio, cidade de Araras, na paróquia Bom Jesus, lá onde eu sou pároco, nos dias 22 de maio, 1º de junho, 6 de junho, 14 de junho e 20 de junho. Forania Santa Gertrudes, cidade de Artur Nogueira, paróquia Nossa Senhora das Dores, obrigado ao Padre Edson, que é também nosso professor aqui, 23 de maio, 30 de maio, 6 de junho, 13 de junho e 22 de junho. E por fim, forania Santo Antônio, cidade de Americana, paróquia Senhor Bom Jesus, obrigado, Padre Marcelo Fagundes, pela acolhida. Dia 25 de maio, 30 de maio, 6 de junho, 13 de junho e 20 de junho. E nós também temos já equipes que nos ajudam nesse processo. Então, em cada uma das regiões, nós temos um grupo de pessoas que nos ajudam
na realização desse projeto. Então eu já queria aqui agradecer, são muitos nomes, nós temos aí organizados em grupo, né, que nós estamos chamando de equipes forâneas de auxílio à teologia, o EFATA. Né? Então já queremos agradecer a todos vocês que nos ajudam, nós conversamos aí pessoalmente ou por WhatsApp, e vocês são fundamentais, essenciais nesse processo, tá bem? É um trabalho de muitas mãos e a gratidão aqui a todos vocês nesse auxílio à formação do povo de Deus. E desse modo, nós queremos contar com o auxílio de todos vocês na participação desse curso. O tema da teologia litúrgica é fundamental para a nossa vida eclesial, para o crescimento da nossa fé pessoal e comunitária. Então, portanto, se motive a participar. Como é que você pode participar? Qual é a via de acesso? É simples. Vá na sua secretaria paroquial ou em qualquer secretaria paroquial da nossa diocese, inclusive na Cúria, pode vir na Cúria se quiser também, e faça a inscrição ali na secretaria, tá bem? Existe uma taxa de R$ 50 que, havendo a possibilidade, você pode contribuir, se não tiver a possibilidade também, não precisa, mas faça a sua inscrição para você poder participar, porque a gente precisa disso para organizar o espaço, o café, material, tá bom? Então, por gentileza, você que quer participar, vá a alguma secretaria, faça a inscrição ali e você já sai com um papel com todas essas datas que eu acabei de dizer, tá bom? Você já sai com o cronograma certinho dos dias aonde você vai participar, tá bom? Desde já, uma vez mais, gratidão, muito obrigado a todos e pedindo a Deus que nos abençoe em mais esse projeto que afinal é de instrução do seu povo. E agora eu passo para o Padre Paulo Sérgio para poder então fazer essa articulação temática, nos ajudando ainda mais, nos incentivando ainda mais nessa participação. Muito obrigado, Padre Alexandre. Eu saúdo a todos os que nos assistem. Saúdo Dom José, nosso bispo diocesano, e agradeço muito a Dom José a confiança que nos é dada para que possamos levar a cabo mais este curso do nosso Centro Diocesano de Formação Teológica. Os temas que foram aqui anunciados, todos eles estão amparados no âmbito do tema geral, a teologia litúrgica, ou como gosto melhor de chamar, de fundamentação teológica da liturgia cristã. E para que nós possamos compreender os temas na sua estrutura lógica, eu creio que o primeiro tema, a liturgia como história da salvação, o mistério pascal, é o que nos ampara. Por quê? Porque nós só temos fé em função de um mistério pascal que nos é dado, que nos é revelado, que nos é autocomunicado por Deus em Cristo na ação do Espírito. Então, aqui o princípio de tudo é este mistério que eu costumo dizer sempre na expressão latina, absconditus et revelatus. O mistério de Deus nos é pascalmente revelado em Cristo Jesus. E o Espírito Santo é que nos possibilita, pela sua luz, que percebamos este mistério revelado. A partir desse princípio, é preciso, então, compreender aqui como é que esse mistério é recepcionado. O Vaticano II nos trouxe um conceito importante na eclesiologia, que é o conceito de recepção. Recepção é acolher. Recepção é abraçar. Recepção é cuidar de algo que nos é dado. Então, a recepção do mistério pascal, presente enquanto história da salvação, é fundamental na história da liturgia. Quer dizer, a liturgia ela é o espaço de recepção do mistério pascal. E um espaço que eu chamaria de espaço enculturado. O conceito de enculturação diz respeito aqui à atualização do Evangelho em cada época histórica.
Então, nesse sentido, o mistério pascal é recepcionado liturgicamente no modo como a Igreja, nas suas mais diversas comunidades cristãs, celebra esse mistério e vive esse mistério. Um terceiro ponto importante é aqui contar com o Concílio Vaticano II, especialmente na sua Constituição sobre a Liturgia Sacrosanto Concílio, como um momento referencial que nos possibilita, na contemporaneidade, dar-nos conta desse processo de recepção. Então, aqui, o Concílio Vaticano II, ele nos aponta aqui um novo tempo, ou nos aponta os sinais dos tempos para que possamos celebrar a liturgia, para que possamos ter a liturgia cristã de maneira frutuosa, de maneira alegre, de maneira comunional em nossas comunidades cristãs. Um quarto ponto importante é que a Sacrosanto Concílio, seguindo todo o espírito do Concílio Vaticano II, nos possibilitou a experiência de Deus a partir do acesso que o ser humano tem de Deus. Então, isso significa que este mistério revelado é um mistério revelado na história humana. E a história humana é uma história que é o espaço do encontro de Deus conosco, seres humanos. E um encontro que se dá desde a nossa humanidade. E a nossa humanidade tem uma estrutura que nós chamamos de estrutura antropológica. E antropologicamente, o ser humano é capaz de ter sinais, de ter símbolos. A nossa linguagem é uma linguagem simbólica. Nós nos falamos por sinais também. Então a liturgia visibiliza um mistério a partir de sinais, de símbolos. Por exemplo, eu costumo dizer nas comunidades onde atuo que a vela gigante é o círio pascal, ou seja, é a luz de Cristo. Então ela não é simplesmente uma grande vela, ela é muito mais que isso. Ela é a luz de Cristo entre nós, que nos ilumina, que nos dá uma luz que é uma luz que nos possibilita um caminho, o caminho da Páscoa de Cristo. E tudo isso tem que ser vivido à luz segundo o Espírito de Deus. É interessante a palavra Espírito, que ela, no âmbito da língua grega, a língua do Novo Testamento, é a tradução de ruá no hebraico. Ruá no hebraico é vento, vendaval, e no grego vai ficar pneuma, que literalmente é a passagem de um pulmão, de ar de um pulmão para o outro. Sem o pneuma nós não vivemos. Então, sem o Espírito de Deus, também a igreja não vive, a liturgia não vive. Então a espiritualidade é uma vivência segundo o Espírito. Portanto, quando nós vamos celebrar o mistério pascal, seja na Eucaristia, de um modo especial, seja nos outros sacramentos, nós estamos desenvolvendo uma espiritualidade litúrgica. E esta espiritualidade litúrgica mostra uma unidade que existe entre a história e a escatologia. A história já tem um horizonte escatológico. E a escatologia, que é o próprio Cristo, enquanto enviado do Pai, ele já tem um horizonte histórico porque ele vem ao nosso encontro.
Então, viver a liturgia é vivê-la espiritualmente. É ter uma espiritualidade litúrgica em que a nossa celebração é toda escatológico-histórica. Enfim, creio que este nosso curso ele nos dará a possibilidade de, com a fundamentação teológica da liturgia, ter melhores elementos teológico-pastorais para que as nossas celebrações sejam efetivamente frutuosas e sejam espaços das nossas experiências mais profundas do nosso encontro com Deus. Muito obrigado, Padre Alexandre. Nós que agradecemos, Padre Paulo. Muito obrigado por esse panorama do que será o nosso curso. E agora nós queremos estudar a nossa aula inaugural com o nosso bispo, Dom José Roberto Fortes Palau. Nosso bispo, ele é mestre em teologia espiritual e é doutor em teologia sistemática. E ele vai nos apresentar aquele que é o documento luz para esse curso, que é a Desidério Desiderave. Dom José, muito obrigado pela sua disponibilidade e por essa aula. Nós estamos, então, desejosos de escutá-lo. Minhas cordiais saudações a todos os nossos diocesanos que nos acompanham pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Bom, estou aqui para fazer assim, um apanhado, sobre esse documento do Papa Francisco, que é a motivação aqui para o nosso curso de liturgia agora no mês de maio, começa agora no mês de maio, sobre liturgia. E a inspiração é justamente esse documento, essa carta apostólica, Desidério Desiderave, que é um documento que fala sobre a formação litúrgica do povo de Deus, isto é, de toda a igreja, Então o Santo Padre diz assim: na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, que foi no dia 29 de junho de 2022, o ano passado, ele publicou essa carta apostólica Desidério Desiderave sobre a formação litúrgica do povo de Deus. É preciso dar uma boa formação para o nosso povo. O nosso povo precisa conhecer bem a liturgia, É um texto, é uma carta que é dirigida, logicamente, aos bispos, aos padres, aos diáconos e aos consagrados. E aos fiéis leigos, para todo o povo de Deus. O tom do documento não é de uma instrução, de um diretório, não é aquela linguagem rebuscada, é uma linguagem muito simples, fácil de se entender. Trata-se, antes de tudo, de um texto de meditação, com caráter bíblico, patrístico, litúrgico, as fontes da nossa teologia, da nossa liturgia. E oferece motivações para compreender a beleza da verdade da celebração litúrgica. Diz a introdução: da liturgia nasce e se fortalece a comunhão vivida na caridade fraterna, primeira e mais eficaz testemunha do Evangelho. Número 37, o Papa Francisco diz assim: uma celebração que não evangeliza não é autêntica. Tampouco um anúncio que não leva ao encontro com Jesus ressuscitado. Ambos, portanto, se carentes do testemunho da caridade, são como um bronze que soa um símbolo que retine. 1 Coríntios 13, 1. Uma celebração que não evangeliza não é autêntica. Então, quando a gente vai a uma celebração litúrgica, a gente tem que sair dali evangelizado, fazendo uma experiência do mistério de Deus. O texto também alerta para as armadilhas do individualismo, do subjetivismo, bem como para um espiritualismo abstrato, vazio, E diz o Santo Padre: somos chamados a recuperar a capacidade de ação e de compreensão dos símbolos na liturgia. Diante do desejo ardente de Jesus, daí vem o título da carta apostólica, Desidério Desiderave, desejo ardente de Jesus, de nos fazer participantes do seu corpo e do seu sangue, não podemos fazer outra coisa senão acolher o convite que Francisco dirige a todo o povo de Deus. Abandonemos as controvérsias para juntos ouvirmos o que o Espírito Santo diz à Igreja. Guardemos a comunhão, continuemos a nos maravilhar com a beleza da liturgia. A Páscoa nos foi dada, deixemos-nos envolver pelo desejo que o Senhor continua a ter de poder comê-la conosco, sob o olhar da Virgem Maria, Mãe da Igreja. Desidério desiderave, desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. O Papa fala no documento sobre a liturgia, o hoje da história da salvação. Fala, por exemplo, da instituição da Eucaristia, Lucas 22:15, tenho desejado ardentemente comer convosco essa ceia pascual, antes de padecer. Essas palavras de Jesus, que relatam, estão presentes no relato da última ceia,
São a fresta por meio da qual nos é dada a surpreendente possibilidade de intuir a profundidade do amor das pessoas da Santíssima Trindade para conosco, né? Em seguida, o Santo Padre diz assim: Pedro e João, os apóstolos, foram enviados com a finalidade de preparar o necessário para poder comer a Páscoa. Mas observando melhor toda a criação, toda a história, é uma grande preparação para aquela ceia, né? Eles prepararam, mas toda a história já é uma preparação para essa grande ceia pascal. O mundo ainda não sabe, diz Francisco, mas todos são convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Apocalipse 19:10. 19:9, desculpe. O mundo ainda não sabe, mas todos são convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Aliás, aquela antífona que precede a comunhão eucarística, né? Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. É o banquete do céu, o banquete escatológico, né? No reino, né? Todos nós somos convidados a esse banquete. Para se ter acesso a esse banquete é necessário a veste nupcial da fé, que se adquire pela escuta da palavra de Deus e, logicamente, pelo sacramento do batismo, né? Diz o Santo Padre: não deveríamos ter sequer um momento de descanso sabendo que nem todos ainda receberam o convite à ceia, ou que outros esqueceram ou se perderam nos caminhos tortuosos da vida humana. Muitos não ouviram. Quantas pessoas no mundo nunca ouviram falar do Evangelho? E aqui eu me lembro de São Francisco Xavier, né? Foi missionário jesuíta, ele morreu de cansaço, né? Levando a palavra de Deus aos lugares mais distantes do mundo. Ele não parava, ele tinha esse ardente desejo de levar a palavra de Deus. E aí também a gente se lembra do terceiro ano vocacional que nós estamos vivendo nesse ano, né? O lema: corações ardentes, pés a caminho. Quando o coração arde, quando a pessoa tem fé, ela sente necessidade de levar essa experiência de Cristo a quem ainda não conhece Jesus. E aqueles que foram batizados estão fora da igreja, que é muita gente mesmo. Precisam novamente fazer uma experiência do Deus vivo e retornar à igreja. E diz o Papa: sonho como opção missionária de todos os batizados, capaz de transformar o mundo. Que todos possam sentar à ceia do sacrifício do Cordeiro e viver dele. É bonita, né, a motivação do Papa Francisco. Depois o Papa fala sobre aspectos da Santa Ceia, né? E ele destaca muito a questão do sacrifício de Cristo, né, na cruz, esse sacrifício antecipado com a celebração da ceia pascal. O que Jesus realiza na Sexta-feira Santa, ele antecipa na Quinta-feira Santa de modo sacramental. Se não houvesse tido a última ceia, a antecipação ritual de sua morte, não poderias compreender como a execução de sua sentença de morte poderia ser o ato de culto perfeito e agradável ao Pai, o único e verdadeiro ato de culto, né? Corpo oferecido, sangue derramado, é disso que fazemos memória em cada Eucaristia. Tanto que a missa, você não fala renovar o sacrifício da missa, não. A missa atualiza o único sacrifício de Cristo na cruz. Renova-se a ceia, sempre o novo pão e o novo vinho, que é consagrado. Mas o sacrifício é o mesmo da Sexta-feira Santa. A Eucaristia perpetua no tempo e no espaço o sacrifício pascal de Cristo na Sexta-feira Santa. Jesus que oferece o seu corpo e o seu sangue, né, sua vida e sua morte, pelo bem da humanidade. E aí ele fala da importância da comunidade que celebra. Quando a comunidade celebra, aqueles que participam da celebração fazem a experiência do mistério pascal de Cristo, fazem a experiência de Cristo. E aqui me lembro de Tomé. 8 dias, ou melhor, domingo da ressurreição, Tomé não estava lá, quando Jesus apareceu aos apóstolos, né? E Tomé não acreditou, mas ele só foi ver Jesus 8 dias depois, no domingo seguinte, quando a comunidade estava reunida, o dia do Senhor. E aí ele pôde ver Jesus, tocar em Jesus. Tomé não estava junto da comunidade que celebra a fé. É o que acontece quando a pessoa se afasta da igreja, deixa de ir à missa, né? Desde os primórdios, a igreja esteve ciente de que não se tratava de uma representação, a ceia sagrada, né? Não teria nenhum sentido, ninguém poderia ter pensado em encenar, né? Pelo contrário, é muito mais do que isso, é memória, perpetua no tempo e no espaço o único sacrifício de Cristo. É liturgia, né? E a liturgia, diz o Santo Padre, é o lugar do encontro com Cristo, né? E aqui está toda a potente beleza da liturgia. Se a ressurreição fosse para nós um simples conceito, uma ideia, tanto que Raniero Cantalamessa diz assim, Jesus não é um personagem para nós, é uma pessoa. Qual a diferença entre um personagem e uma pessoa? O personagem é algo que ficou no passado, alguém que fez algo
bom para a humanidade, mas ficou no passado. Por exemplo, a gente pode citar aqui tantas pessoas importantes que fizeram coisas importantes, mas que ficaram no passado. Por exemplo, Napoleão Bonaparte foi muito famoso, mas ficou no passado. Ele morreu. Ele é um personagem. Dom Pedro I, que proclamou a independência do Brasil, um personagem histórico para nós, mas ficou no passado. Ele é um personagem, você estuda a vida dele, o que ele fez, tudo mais. E por aí vai, tantos outros personagens importantes da história do nosso país e do mundo inteiro. Tá? Jesus não é um personagem, ele não ficou no passado. Ele é uma pessoa, ele está vivo. Aí faz a diferença. E na liturgia ele está presente. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Tanto que na liturgia a gente fala, o Senhor esteja convosco, e a comunidade responde, Ele está no meio de nós. É que a gente às vezes responde sem pensar. Ele está aqui no meio. Hoje a sua presença é invisível, mas Ele está aqui, presente junto a nós. Por isso, a liturgia é sempre o lugar do encontro com Cristo. Se a ressurreição fosse para nós só uma ideia e Jesus fosse só um personagem, seria uma encenação, mas não é isso. A liturgia é um encontro com Cristo vivo, né? Ele está vivo entre nós. A fé cristã é um encontro vivo com Jesus. Ou não é fé. Nós vamos à missa no domingo, ou participamos de encontros, de celebração de sacramentos, porque acreditamos na presença real de Cristo. Isso chama-se fé, né? E a liturgia nos garante a possibilidade desse encontro com Cristo. Por isso que o Papa diz, uma liturgia que não evangeliza não é liturgia, né? Não é show. A liturgia não é show. A liturgia é um encontro com Cristo vivo, uma experiência do mistério pascal de Cristo. Na Eucaristia, em todos os sacramentos, é garantida a nós a possibilidade de encontrar o Senhor Jesus e de ser alcançados pelo poder da sua Páscoa. O poder salvífico do sacrifício de Jesus, de cada palavra sua, cada gesto, de cada olhar, sentimento, chega até nós na celebração dos sacramentos. Olha que bonito! O poder salvífico do sacrifício de Jesus na Sexta-feira Santa. Cada palavra sua, cada gesto, cada olhar, cada sentimento chega até nós na celebração dos sacramentos. É um encontro vivo com Jesus. Isso é a liturgia. O Senhor Jesus, que imolado já não morre, morto vive eternamente, continua a perdoar-nos, curar-nos e salvar-nos com o poder dos sacramentos. Olha que coisa bonita, né? O Senhor Jesus, ressuscitado, que imolado já não morre, morto vive eternamente, continua a perdoar-nos, curar-nos e salvar-nos com o poder dos sacramentos, que são realizados na celebração litúrgica. Número 12, o Santo Padre diz assim, o primeiro encontro nosso com a Páscoa de Jesus é o acontecimento que marca a vida de todos nós que cremos em Cristo, nosso batismo, quando recebemos o dom da fé e nos tornamos filhos de Deus em Cristo, a filiação adotiva. Eu acho muito bonito aquele documento do Papa João Paulo II, né? São João Paulo II, que fala do batismo, da vocação dos cristãos leigos, né? Christo Fidelis Laici, é um documento de 1988, né? Esse documento diz assim, logo no início o Papa pega o batismo de Jesus e fala assim, aquelas palavras que o Pai disse para Jesus no momento do seu batismo no Jordão, ele repete para cada um de nós no dia em que fomos batizados. Tu és o meu filho amado ou minha filha amada, no qual coloco todo o meu afeto, todo o meu agrado. Por quê? Quando somos batizados, somos enxertados em Cristo e passamos a receber a vida divina através de Cristo. Esse é o mistério do batismo, né? Daí a importância do batismo, saber o dia que você foi batizado. Celebrar esse dia, assim como você celebra o seu aniversário de nascimento, natalício, celebra também o seu aniversário de batismo, quando você recebeu a vida divina, você foi enxertado em Cristo. Olha só, daí ele fala da liturgia do batismo aqui na Desiderio Desiderável. Ele faz uma bela teologia. Diz assim, a oração da bênção da água batismal nos revela que Deus criou a água precisamente em vista do batismo. Isso significa que enquanto Deus criava a água, Ele pensava no batismo de cada um de nós e esse pensamento o acompanha em sua ação ao longo da história da salvação, todas as vezes que Ele, com um desígnio preciso, quis se servir da água. E daí faz toda uma memória da libertação do povo no Egito, né? Que fala justamente da água, do dilúvio, né? que purificou a humanidade, da travessia do Mar Vermelho, do Rio Jordão, né? Quando Jesus foi batizado, né? Tudo isso fala da água. Deus pensou na água em vista do nosso batismo, a água que nos santifica, que nos purifica. Depois, o Papa fala da igreja como sacramento do corpo de Cristo, né?
quando nós somos batizados, nós somos incorporados à igreja. A nossa cidadania eclesial, fazemos parte da igreja. É coisa que muito batizado esquece, porque a nossa fé é vivida em comunidade. Não é vivida apenas individualmente. Logicamente, o dom do batismo é um dom pessoal, é dado a cada pessoa. Porém, nós vivemos a nossa fé em comunidade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou presente junto a eles. É a dimensão eclesial da nossa fé. É o corpo místico de quando nos reunimos para celebrar a nossa fé, está reunido o corpo místico de Cristo. Depois o Santo Padre fala, documento do Vaticano II, né, que fez toda a mudança na liturgia, a Sacrosanto Concílio, né, um documento importante da Igreja. E aqui um dado importante, ele já começa a tratar de umas questões assim, bem práticas para nós nos nossos dias de hoje. A liturgia, antídoto contra o veneno do mundanismo espiritual. Olha que bonito. Antídoto. Antídoto é aquilo que combate um veneno, né? A liturgia combate o veneno do mundanismo espiritual. Ele usa esse termo na Evangelii Gaudium, números 93 a 97. Então ele fala assim, o perigo da fé ser reduzida a um subjetivismo, né? Ou de ser reduzido simplesmente à razão, ou pior ainda, ficar reduzido aos sentimentos, né? Ele fala que a gente precisa superar tudo isso, né? A fé é muito mais do que isso. Daí ele diz assim, a ação celebrativa não pertence ao indivíduo, mas sim à igreja, a totalidade dos fiéis unidos em Cristo. A liturgia não diz eu, mas diz nós, né? E daí ele diz assim, qualquer limitação da amplitude desse nós é sempre demoníaca. A liturgia diz nós, nunca eu, né? A liturgia não nos deixa sozinhos na busca de um presumido conhecimento individual do mistério de Deus, mas nos leva pela mão, né, como assembleia, né, para que cresçamos na fé juntos, né? E daí ele fala do risco do individualismo, do intimismo, como isso prejudica a própria celebração litúrgica. Depois ele coloca assim, devemos, porém, estar atentos para que o antídoto da liturgia seja eficaz. Nos é pedido redescobrir a cada dia a beleza da celebração cristã. E aqui ele fala dos sinais, da importância dos leigos conhecerem os sinais presentes na liturgia. Porque a liturgia se faz através de sinais. Então, a gente tem água, óleo, pão, vinho, gestos, palavras, né? Então, é importante conhecer cada um desses sinais, fazer a leitura correta, né? E não ficar simplesmente numa formalidade exterior ou na observância de rubricas, né? A liturgia é muito mais do que isso. E ele fala outra coisa assim, um outro risco que pode acontecer nas celebrações litúrgicas, não se preparar bem as celebrações. Ele fala aqui, banalidade desleixada. De repente as coisas são feitas tudo no improviso. Isso não pode acontecer. Então, quando a gente vai, por exemplo, participar da missa, ter a toalha do altar bem limpinha, lavada, passada, né? O próprio padre que vai celebrar aí com a túnica bem arrumadinha, tal. Isso tudo é zelo, é carinho pela liturgia, né? A limpeza, né? Tudo isso faz parte de uma boa celebração litúrgica, né? Sejamos claros, deve-se cuidar de todos os aspectos da celebração, o espaço, o tempo, né? O próprio Papa fala hoje para nós sacerdotes, né? Não fale demais na homilia, né? 10 minutos, né? Você consegue passar bem a mensagem ali. A palavra homilia significa conversa familiar, não é aula de teologia, né? Você não está dando aula, você ali está falando de uma forma familiar, de uma forma bem simples, que as pessoas guardem e levem para a vida. Isso que é o mais importante, que tirem uma mensagem para a vida e levem para a sua semana, né? Depois ele fala assim, cuidado com as palavras, com os objetos, as vestimentas, os cantos, que os cantos estejam de acordo com o tempo que nós estamos celebrando, as músicas, tudo isso é muito importante, né? Porque tudo isso leva a uma experiência de Cristo ressuscitado, quando a celebração é bem preparada. E nesse sentido, as nossas paróquias têm as suas equipes de liturgia, isso é importante, precisa ter mesmo, as equipes de liturgia, né? Que preparam com zelo a liturgia, já com uma semana, 2 de antecedência já prepara, se é novena de festa já prepara o tema, tudo isso é importante, né? E aqui certamente é o ponto principal do documento, que eu acho que é o âmago desse documento. O estupor diante do mistério pascal. Ou você se admirar, né? Se encantar com o mistério pascal de Cristo. Está aqui.
a essência da liturgia cristã. Diz Francisco, se faltasse o estupor diante do mistério pascal que se faz presente na realidade dos sinais sacramentais, poderíamos realmente correr o risco de ser impermeáveis ao oceano da graça que inunda cada celebração litúrgica. Eu vi certa vez um livro que eu li do cardeal Martini, Carlo Maria Martini, que faleceu em 2012. Ele foi por muitos anos arcebispo de Milão, na Itália. Martini foi um grande intelectual, os maiores intelectuais da Igreja. Ele, inclusive, foi professor de Bíblia e reitor do Pontifício Instituto Bíblico de Roma, onde são formados, doutores na Palavra de Deus, tradutores da Sagrada Escritura. É o instituto mais conceituado em termos de estudo da Sagrada Escritura da Igreja Católica, o Instituto Bíblico de Roma. E um homem que dominava várias línguas antigas, numa grande cultura. E no final da vida, já emérito, ele escreveu várias obras, trocando assim, fazendo diálogos com pessoas que às vezes nem tinham fé. Ele gostava muito de dialogar, tentar ter um diálogo de alto nível com intelectuais que muitos não professavam a fé. E me lembro, não me recordo o nome do livro, mas me lembro ele falando da Eucaristia, da importância da Eucaristia para nós cristãos, e dialogando com um intelectual, não me lembro se era um filósofo, e o sujeito foi muito honesto, falou assim, cardeal, eu respeito a sua fé, admiro, mas eu não tenho fé, o senhor sabe que eu ainda sou um homem que não tem fé. Mas digo uma coisa para o senhor, se um dia eu tiver fé, a certeza de que Cristo está presente naquele pedaço de pão com seu corpo, sangue, alma e divindade, eu me ajoelho e não me levanto mais. Isso faz pensar, não? Eu me ajoelho e não me levanto mais. Como que a gente cuida da Eucaristia nas nossas igrejas, das nossas celebrações? Está ali está presente Deus. Pare e pense nisso. O estupor diante da celebração. Na mão do sacerdote, está ali aquele pedacinho de pão, não é mais um pedacinho de pão, é o corpo e sangue de Cristo. Pare e pense nisso. Então o Papa falou estupor, a admiração, Hoje, diz Francisco, corre-se o risco de uma subjetividade vazia. O encontro com Deus não é fruto de uma busca, ele diz assim, o encontro com Deus nunca é fruto de uma busca interior individualista, mas um acontecimento que é sempre dom de Deus. É Deus que vem ao nosso encontro. É Ele que vem até nós. Isso deve causar em nós estupor, beleza, Isso me faz lembrar aquele episódio do cura d'Ars, que certa vez se encantou com um senhor muito simples da sua paróquia, que ficava horas e horas diante do sacrário, quietinho, e ele perguntou para esse homem como é que ele rezava. É muito bonito esse episódio na vida do cura d'Ars. E o homem, na sua simplicidade, era um lavrador, uma pessoa muito simples, respondeu, eu olho para Jesus, ele olha para mim. Isso basta. Olha que fé. Não precisa falar nada. Eu olho para ele, ele olha para mim. Acabou. Fé pura. O estupor do qual estou falando, diz Francisco, não é uma espécie de desorientação diante de uma realidade obscura, um rito enigmático. É o contrário. A admiração pelo fato de que Deus nos tenha sido revelado na Páscoa de Jesus. Que naquele pedaço de pão, naquele pouco de vinho, ali está presente o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Isso gera admiração, Leva à adoração. A admiração leva à adoração. Isso é o centro da celebração litúrgica. Não é, foi bonita, a missa foi bonita. Não, a missa deve me levar a esse encontro com Cristo presente no sacramento do altar. O estupor é a admiração que experimenta a força do símbolo. Bonito isso. O estupor é a admiração que experimenta a força do símbolo. E Francisco diz, número 26, o estupor é parte essencial da ação litúrgica, porque é a atitude de quem sabe que está diante de gestos simbólicos, mas que contém uma realidade divina, gestos simbólicos que contêm uma realidade divina. É a admiração de quem experimenta a força do símbolo, que não consiste em uma referência a um conceito abstrato, mas sim em conter e expressar concretamente aquilo que significa. Isto é o meu corpo, não é mais pão, é o corpo. Isto é meu sangue, não é mais vinho, é sangue. O estupor, a admiração que isso gera. E aí Francisco faz uma pergunta inevitável,
que norteia a Desidério Desiderável. Como recuperar a capacidade de viver a ação litúrgica em sua plenitude? Como recuperar isso no nosso povo? O encantamento pela liturgia, né? É um grande desafio, né? A primeira coisa, não tenha dúvida, é fazer o nosso povo conhecer bem a liturgia. Daí essa preocupação de dar uma boa formação litúrgica para o nosso povo. E Francisco, assim, o Vaticano II teve esse objetivo. É um desafio muito exigente, porque o homem moderno perdeu a capacidade de se confrontar com a ação simbólica, que é uma característica essencial do ato litúrgico. E é verdade, muita gente hoje não conhece, por isso que a gente tem que dar essa formação. Não conhece porque não teve formação. Não conhece os símbolos litúrgicos. Por exemplo, a gente entra em procissão, é a igreja peregrina, rumo à pátria definitiva. Aqui não temos morada permanente, por isso que nas missas solenes a gente entra em procissão, porque caminhamos para o reino definitivo. Somos o povo de Deus reunido caminhando para a pátria definitiva. Aqui não é a nossa morada permanente. A palavra paróquia significa onde se reúnem os peregrinos, né? Aqueles que estão a caminho da pátria definitiva. Somos irmanados pela mesma fé, não somos irmãos de sangue, mas irmãos de fé, temos a mesma fé, então estamos ali juntos celebrando a nossa fé. Aí o sacerdote vai, sobe ao presbitério, faz reverência ao altar, porque o altar é o centro da celebração litúrgica. Cristo, sacerdote, altar e vítima. O padre vai, contorna o altar, vai e beija o altar. Por que ele beija o altar? Porque o altar é Cristo, tanto no início como no final da celebração. Então tem todo um sentido simbólico muito rico, né? Mas que a gente precisa ensinar para o nosso povo. Depois o Santo Padre faz algumas anotações sobre as celebrações e aqui mais algumas orientações. Ele diz assim: seria banal ler as tensões infelizmente presentes em torno da celebração como uma simples divergência entre diferentes sensibilidades sobre uma forma ritual. A problemática, antes de tudo, é eclesiológica. Ele coloca a questão, por exemplo, das dificuldades que existem hoje, questionamentos em relação à liturgia. E ele faz uma crítica àqueles que não aceitam a reforma do Concílio Vaticano II. Diz assim, a questão não está só na liturgia. A questão é mais profunda, é eclesiológica, diz respeito a um conceito de igreja. E ele fala assim, não aceitar a reforma litúrgica do Sacrosanto Concílio expressa a realidade da liturgia em conexa intimidade com a visão da igreja descrita na Lumen Gentium, né? Por isso, o Sacrosanto Concílio está em sintonia com a Lumen Gentium, que fala justamente da eclesiologia. Então, a liturgia está em sintonia com a eclesiologia do Vaticano II. E diz assim, por essa razão, como expliquei na carta enviada a todos os bispos, senti o dever de afirmar que os livros litúrgicos promulgados pelos santos pontífices São Paulo VI e São João Paulo II, de acordo com os decretos do Concílio Vaticano II, são a única expressão da lex orandi do rito romano, é a única forma da igreja celebrar a sua fé, o missal de Paulo VI. Né? Depois ele coloca, como crescer na capacidade de viver a liturgia em plenitude, como continuar a nos surpreender com o que acontece diante dos nossos olhos na celebração, o estupor, né? Precisamos de uma séria e vital formação litúrgica. Por isso que a Diocese de Limeira está oferecendo essa formação. Lógico, são encontros, serão apenas 5 encontros, mas que já vai dar uma visão muito boa, um aprofundamento da liturgia. Aqui o Papa coloca, precisamos de uma séria e vital formação litúrgica, precisa conhecer a liturgia. A formação, a liturgia, a formação a partir da liturgia são importantes, né? Uma está em função da outra, né? Então o fiel tem que ter uma formação litúrgica para crescer no sentido teológico da liturgia, saber ler os símbolos, saber entender o porquê da celebração litúrgica, de cada parte da missa. Dando um exemplo, quando os fiéis levam na procissão do ofertório o pão e o vinho, entregam na mão do sacerdote. É bonito esse sentido. Aí o sacerdote recebe o pão e o vinho, leva para o altar e depois tem toda a oração anáfora eucarística, as palavras da consagração e depois todo o final da oração eucarística termina com a doxologia, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Depois temos o rito da comunhão e aí esse pão e esse vinho são devolvidos aos fiéis como o corpo e o sangue de Cristo. O padre recebe e depois devolve, sai da mão dos padres para os fiéis, isto é o meu corpo, né? O sangue de Cristo, né? Na comunhão o padre diz, o corpo de Cristo, e responde, amém. Entrega-se o pão e o vinho e se recebe pelo mistério pascal de Cristo o próprio corpo e o sangue de Cristo. Tudo isso faz parte da liturgia. Então não é simplesmente vai lá na frente, não. Os fiéis apresentam o pão e o vinho
e depois recebem das mãos do sacerdote o corpo e o sangue. Aquele pão e vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo. Isso é crescer no conhecimento teológico da liturgia. E diz mais o Papa, é preciso adquirir a capacidade de compreender os textos da liturgia, né? Também o seu valor antropológico, já é um estudo mais aprofundado, né, da liturgia. Recordemos sempre que é a igreja o sujeito celebrando, não apenas o sacerdote. O padre age in persona Christi, mas é toda a comunidade que celebra a liturgia, participa. Você não fala assistir à missa, eu vou participar da missa. Raniero Cantalamessa, o cardeal Frei Raniero Cantalamessa, tem uma obra maravilhosa, quem puder ler, leia. O Mistério da Ceia. Para mim é um dos melhores livros de Frei Raniero Cantalamessa, em que ele explica justamente como a gente pode oferecer o nosso sacrifício junto com o de Cristo no momento da celebração eucarística. Você vive a missa, né? Ele até cita um padre francês que diz assim, de manhã, quando eu celebro a Eucaristia, eu sou o sacerdote, Cristo é a vítima. Ao longo do dia, Cristo é o sacerdote, a vítima sou eu. Me ofereço em sacrifício pela igreja. E assim na vida de qualquer fiel, não só apenas do padre, né? No dia da ordenação, todo padre ouve do bispo, toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, configurando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Para nós, padres, só um padre sabe o que é celebrar a sua primeira missa, a sua primeira experiência de poder, ao dizer as palavras da consagração, ter nas suas mãos o corpo e o sangue de Cristo. Daí ele fala da necessidade da liturgia ser bem ensinada também para os futuros sacerdotes, né? E aí vem aquele ponto que eu citei no início da nossa reflexão, né? Uma celebração que não evangeliza não é autêntica. Então, olha, tampouco um anúncio que não leva ao encontro com o ressuscitado também não é autêntico. Tanto a celebração como o anúncio, se eles não têm o testemunho da caridade, não evangelizam. E depois o Santo Padre diz assim, a formação litúrgica em sua primeira acepção não é algo que possa ser conquistado de uma vez por todas. Estudou liturgia, agora sei tudo. Não, a gente está sempre aprendendo, sempre, o tempo todo. Uma vez que o dom do mistério celebrado supera a nossa capacidade de conhecimento. É um mistério. Vocês podem prestar atenção, depois da consagração, o Padre diz, Mysterium Fidei, mistério da fé. Eis o mistério da fé. É mistério. Deus é mistério. A liturgia é a celebração do mistério, né? Aí diz Francisco, uma vez que o dom do mistério celebrado supera a nossa capacidade de conhecimento, esse empenho certamente deverá acompanhar a formação permanente de cada um de nós, com a humildade dos pequenos, né? Sentir-se pequeno é que nos leva ao estupor. Não somos nada diante de Deus, somos pequeniníssimos diante de Deus, né? Daí a importância, depois ele fala da importância da liturgia no seminário, de formar bem os futuros sacerdotes para a liturgia, mesmo porque o padre tem que celebrar como a igreja pede, 2000 anos. Uma vez um professor de liturgia fazia uma reflexão conosco, né, na época eu era seminarista, 40 anos atrás. Ele dizia assim, pegue o Kyrie eleison que a gente canta no ato penitencial, é grego, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, significa Senhor, tende piedade de nós, Kyrie eleison, Christe eleison, Cristo, tende piedade de nós, Kyrie eleison, Senhor, tende piedade de nós. É cantado, rezado há 2000 anos, desde a igreja primitiva. Pare e pense, há 2000 anos a igreja canta e reza o Kyrie eleison. Olha a tradição presente nisso. Nós não podemos mudar, nós celebramos como a igreja pede. Somos herdeiros de uma tradição de 2000 anos, né? Depois o Santo Padre continua fazendo algumas orientações, né? Ele cita aqui, por exemplo, São Leão Magno, né? Fala, por exemplo, da importância da Eucaristia na nossa vida, né? Como a Eucaristia transforma a nossa realidade. E ele diz assim, olha só que bonito, citando São Leão Magno, nossa participação no corpo e no sangue de Cristo não tende a outra coisa senão que nos convertamos naquele que acabamos de receber em alimento. Olha só, nossa participação no corpo e no sangue de Cristo não tem outra finalidade senão nos convertermos naquele que recebemos em alimento. O 27º domingo do tempo comum, a oração pós-comunhão diz assim, que possamos nos transformar naquele que acabamos de receber. Olha,
Tem uma despedida da missa, na época, antes do Vaticano II, quando a missa era ainda celebrada em latim, a frase final, despedindo o povo, era Ite missa est. Traduzindo assim livremente, seria: vá, esta é a tua missão. Que missão? O Cristo que você experimentou aqui, você vai levar para quem está lá fora. Olha que bonito, né? Depois o Santo Padre fala, número 42, a liturgia é composta por elementos que são exatamente o oposto das abstrações espirituais. São coisas concretas, que fazem parte da celebração litúrgica. O pão é pão, pão ázimo, vinho, né? Óleo, as unções, os santos óleos, água, perfume, o crisma, que é usado no óleo do crisma, fogo, a bênção do fogo novo, na liturgia pascal, cinzas, quarta-feira de cinzas, lembrando que somos cinzas, né? Palavra, som, silêncio, gesto, movimento, luz, tudo isso faz parte da celebração litúrgica. Isto é, toda a criação está presente, né? Colocada a serviço do encontro com Cristo ressuscitado. Olha que bonito. É importante saber fazer a leitura correta dos símbolos, né? Depois ele diz assim, a liturgia rende glória a Deus, é um serviço a Deus, né? A liturgia dá glória a Deus porque nos permite aqui na Terra ver a Deus na celebração dos mistérios. Olha só, hein? A liturgia dá glória a Deus porque nos permite aqui na Terra ver a Deus na celebração dos mistérios, né? A glória de Deus, daí ele cita uma passagem de Santo Irineu de Leão muito conhecida, num documento de Santo Irineu que ele combate as heresias, diz assim, a glória de Deus é o ser humano vivo, e a vida do ser humano consiste na visão de Deus. Se já a revelação de Deus, através da criação, dá vida a todos os seres que vivem na Terra, quanto mais a manifestação de Deus Pai, através do Verbo, é causa de vida para quem vê a Deus. Por isso que a Eucaristia nos sustenta, nos fortalece, está ali presente, o Deus vivo, Jesus Cristo. Depois cita Romano Guardini, teólogo alemão com nome italiano, né? Um grande teólogo, muito apreciado pelo Papa Bento XVI, um grande teólogo. Guardini diz assim, o ser humano deve voltar a ser capaz de ler os símbolos. Olha só, hein? O ser humano, o cristão, deve voltar a ser capaz de ler os símbolos presentes na celebração litúrgica. Isso diz respeito a todos nós, né? Infelizmente, como diz o Papa, o homem moderno já não tem essa capacidade de ler o símbolo, daí a importância de dar uma boa formação litúrgica para ele. E daí ele fala da questão dos símbolos, né? Todo símbolo é ao mesmo tempo poderoso e frágil, né? Se não é respeitado, se não é tratado por aquilo que é, quebra-se, perde a sua força e torna-se insignificante. Se a gente não sabe ler os símbolos presentes na liturgia, aquilo perde o seu sentido. Eu gosto muito de explicar, por exemplo, quando vou crismar, sacramento da confirmação. Aí os crismandos vão fazer a renovação das promessas do batismo. Fala assim, essa vela grande aqui, o círio pascal, representa quem? Cristo ressuscitado. O acender a vela no círio representa o quê? O dom da fé que vocês receberam com o batismo e hoje irão confirmar, receberão um acréscimo de graça através do sacramento da confirmação. Então tem todo um sentido, não é lá acender uma vela, não, tem todo um sentido ali presente, né? Senão aquilo perde a sua força, o seu significado, né? Depois Francisco diz assim, ter perdido a capacidade de compreender o valor simbólico da liturgia, né, a faz quase inacessível ao homem moderno. Daí a necessidade de recuperar essa capacidade de compreender os símbolos da liturgia, que é a finalidade principal desse documento, né? Fazer despertar o interesse pela liturgia. E aquela pergunta, e Francisco faz, como voltar a ser capaz de ler os símbolos, de vivê-los, né? E ele diz assim, a leitura simbólica não é uma questão apenas de conhecimento mental, de aquisição de conceitos, mas é mais, é uma experiência vital. Você experimentar ali, por exemplo, na Eucaristia, eu sei que Jesus está ali, representa o Cristo, mas experimentar Cristo presente na Santíssima Eucaristia. Ele diz assim, aqui citando, se as coisas criadas são parte irrenunciável da ação sacramental que age e traz a nossa salvação, devemos nos colocar diante delas com um olhar novo, não superficial. Desde o princípio, essas realidades contêm a semente da graça santificante dos sacramentos, né? Contém a graça santificante, cada símbolo contém a graça, cada símbolo sacramental contém a graça santificante. Então, quando você recebe a unção dos enfermos, é para cura,
né? Ou se a pessoa já está prestes a morrer, o padre, inclusive, pode dar a bênção de todos os pecados, a absolvição de todos os pecados, a indulgência plenária, né? Quando você recebe o sacramento da confissão, você tem os seus pecados perdoados. Sim, cada sacramento contém a graça santificante, né? Depois o Papa fala sobre a arte de celebrar, né? Como isso é importante, a arte de celebrar, né? Celebrar bem, e diz respeito a nós, sacerdotes, e também ao povo. O Papa diz assim: a arte de bem celebrar não pode ser reduzida à mera observância de rubricas, né? Nada disso, é muito mais do que isso, é viver a ação litúrgica. E aí um dado importantíssimo, a arte de celebrar deve estar em sintonia com a ação do Espírito Santo, né? É Ele que conduz a ação litúrgica, né? É Ele que leva as pessoas a uma verdadeira experiência do mistério de Deus. Celebrar bem, né? De tal forma que as pessoas façam a experiência do mistério. Ele diz assim: não se aprende a arte de celebrar em um curso de oratório ou de técnicas de comunicação, né? Isso tem o seu valor, mas a arte de bem celebrar é muito mais do que isso, né? É necessário uma diligente dedicação às celebrações, deixando que a própria celebração nos transmita a sua arte. Aí que está, a celebração tem que falar por si mesmo. Talvez um dos erros que nós muito cometemos aqui no Brasil é encher as nossas celebrações litúrgicas de comentários, né? É preciso deixar a celebração falar por si só e as pessoas entenderem, né, os símbolos e celebrar bem, celebrar com fé. Como isso faz diferença e o povo sente isso quando uma celebração é feita com fé, com dedicação, né? Em seguida, o Papa fala, né, que toda celebração eucarística deve estar imersa no silêncio, né? Que o silêncio faz parte da celebração, é também uma coisa que nós perdemos muito aqui no Brasil, né? Não se faz silêncio. Eu, certa vez, quando era padre jovem, numa paróquia onde eu fui pároco, na minha diocese de origem, eu era jovem, né? Então, depois da comunhão, eu quis fazer aquele momento de silêncio. É você e Jesus, você acabou de receber Jesus. E eu fiz um tempo maior de silêncio. Aí vieram perguntar para mim, né, se eu estava dormindo, né, porque era a missa às 7 horas da manhã. Falei, não, eu só quero que vocês façam silêncio, né? Então parece que ficou silêncio, parece que é um vazio na liturgia. Não, o silêncio faz parte da liturgia, né? E o Santo Padre fala, né, o silêncio litúrgico é muito mais do que silêncio, é o símbolo da presença e da ação do Espírito Santo, né, que anima toda a celebração celebrativa, litúrgica. É Ele a alma da celebração litúrgica, né? Canta la Messa naquela obra O Mistério da Sé, fala, por exemplo, da relação entre Cristo e o Espírito Santo, né? Na encarnação, o anjo diz que Maria se tornará mãe do Filho de Deus pela ação do Espírito Santo. E Canta la Messa diz, o Espírito Santo nos dá Jesus. Antes de morrer na cruz, Jesus diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Ele nos dá o Espírito Santo. Na consagração, na celebração da missa, quando o sacerdote impõe as mãos sobre o cálice e o pão, invocando o Espírito Santo para que transforme o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo, o milagre da transubstanciação, aí é o Espírito Santo novamente que nos dá Jesus. E quando comungamos, Jesus nos dá um acréscimo de graça, uma ação do Espírito Santo especial em nós. Ele nos dá o Espírito Santo na comunhão. Olha só. Então é o Espírito Santo que conduz toda a ação litúrgica, né? Depois o Santo Padre fala, por exemplo, de gestos importantes que nós temos na celebração. É importante compreender esses gestos. Nós nos ajoelhamos para pedir perdão e também para dobrar o nosso orgulho, né? Para entregar nossas lágrimas a Deus, para implorar a sua intervenção ou para agradecer-lhe um dom recebido. Agora mesmo na Assembleia dos Bispos, eu gosto muito de rezar o terço diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Estou lá em Aparecida, não vou perder essa oportunidade, né? Eu gosto de acordar mais cedo, vou lá para a Basílica e antes de começar as atividades da Assembleia, eu gosto de rezar o terço diante da imagem de Nossa Senhora. E estava observando, 6 horas da manhã, já pessoas subindo de joelho para estar ali diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, para agradecer uma graça recebida, né? Tudo isso revela o que é a nossa pequenez diante de Deus. Daí diz Francisco, o ato de ajoelhar-se também deve ser feito com arte, né?
ou seja, com plena consciência do seu significado simbólico, da necessidade que temos de exprimir com esse gesto o nosso modo de estar na presença do Senhor. Ele é o Senhor, nós somos pequenos diante dele. Esse gesto de ajoelhar expressa isso e também expressa a nossa gratidão por tantos dons que Deus nos concede. Cada gesto e cada palavra da celebração litúrgica expressam com arte, forma a personalidade do cristão, do indivíduo e da comunidade. Daí a importância de celebrar bem, de ser fiel às normas da Igreja. Depois o Santo Padre fala da presidência da celebração e aqui dá algumas orientações muito precisas para os sacerdotes, não ficar inventando coisa, mas fazer aquilo que a Igreja pede. Evitar a criatividade exagerada, que muitas vezes pode deturpar a liturgia, Uma criatividade selvagem, se diz hoje. Então, não podemos deturpar a liturgia. Temos que ser fiéis àquilo que a Igreja sempre celebrou durante 2000 anos. Por fim, no documento, aqui fica o convite para ler o documento, o Santo Padre agradece a todos. Aqui ele foi, por exemplo, fala do domingo, O domingo, antes de ser um preceito, é um dom de Deus, número 65. Um dom de Deus ao seu povo. Por isso a Igreja guarda o domingo como um preceito. A celebração dominical oferece à comunidade cristã a possibilidade de ser formada pela Eucaristia. De domingo a domingo, a palavra do ressuscitado ilumina a nossa existência, querendo realizar em nós aquilo para que foi enviada. De domingo a domingo, a comunhão com o corpo e sangue de Cristo quer também fazer da nossa vida um sacrifício agradável ao Pai. A comunhão fraterna, que se torna partilha, acolhimento, serviço. De domingo a domingo, a força do pão partido sustenta o anúncio do Evangelho, no qual se manifesta a autenticidade de nossa celebração. Abandonemos os conflitos, as controvérsias, para ouvirmos juntos o que o Espírito diz à Igreja. Guardemos a comunhão, continuemos a nos maravilhar com a beleza da liturgia cristã. A Páscoa nos foi dada, deixemos-nos envolver pelo desejo que o Senhor continua a ter de poder comê-la conosco, sob o olhar da Virgem Maria, Mãe da Igreja. Ardentemente desejei comer essa Páscoa convosco. Desidério, desiderave. Muito bem, então termino essa breve reflexão. Lógico que o documento do Papa é muito mais rico, tem muito mais coisas que podem ser exploradas ao longo de uma leitura bem feita. Mas fica o convite, para que a partir dessa motivação vocês possam se interessar cada vez mais pela liturgia. E fica o convite para participar dessa formação litúrgica que será dada na nossa querida Diocese de Limeira. A todos a minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos aqui agradecer então ao nosso bispo, Dom José, que é o nosso ponto de unidade, é o idealizador também desse curso de teologia da nossa diocese. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu acompanhamento pastoral conosco e por essa aula, que certamente nos ilumina, nos iluminará para todo esse curso de teologia litúrgica. Senhor Padre Paulo, gostaria de dizer alguma coisa? Demos graças a Deus por este momento, por esta aula inaugural, pela disponibilidade e pela disposição do nosso bispo. Muito obrigado, Dom José, e mais uma vez demos graças a Deus. Com esse sentimento de gratidão, nós encerramos e desejamos a todos bons estudos.